crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Mais uma vez. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo dia, ó Deus, por estarmos vivos, ó Pai, contemplando mais uma vez a face do Senhor, ó Deus. Entendendo mais uma vez o propósito do Senhor, ó Pai. Pai Santo, nos prepare, Senhor. Nos deixe, ó Deus, em condições de ouvir somente a voz do Senhor, ó Deus. A tua palavra diz: aquietai-vos e vede que sou Deus. Estamos aqui quietos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai Santo, abençoe esse culto, abençoe meus irmãos, aqueles que ouvirão depois, ó Pai, que eles possam ser abençoados, Senhor. Oh Deus, nós somos gratos por cada gota do sangue de Jesus, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai Santo, agradecemos por esse culto que começará nesse momento, Senhor. Que a mão protetora do Senhor possa estar sobre cada um de seus filhos nesse momento. Aonde Satanás possa, ó Deus, não ter preeminência, Pai. Que tudo que ele tentar que possa cair por terra, Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Pedi para os irmãos deixar a Bíblia aberta em Romanos. Romanos capítulo 12. Graças a Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Estamos cientes que cada minuto, cada batimento do nosso coração é uma proximidade a mais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, todo cristão ele tem que se basear nisso. Cada minuto. As pessoas não veem a hora que chega o final de semana. Você observa que as pessoas, o pensamento delas estão no final de semana. Porque elas estão trabalhando a semana inteira. Então, o importante é você entender o dia que você está vivendo.
O dia mais importante da sua vida não é o sábado, não é o domingo, não é uma sexta-feira. Não tem aquele ditado, sextou? Como querendo dizer, os outros dias já não valem nada. Então, cada segundo na presença de Deus é muito importante. Cada minuto, Deus está todo minuto junto com nós. Tá? No hino que o irmão Marinho cantou, que o Senhor prometeu que jamais nos deixará. E Ele continua conosco. Ele está com os filhos dele. Amém? Vamos entrar nas Escrituras aqui em Romanos, capítulo 1, capítulo 12, primeiro versículo. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós fizemos a oração de abertura do culto. O culto já está consagrado nas mãos de Deus, amém? Para que nós possamos entrar diretamente na Escritura, como acabamos de fazer. Então, o Senhor está pedindo para você, para que você possa apresentar a Ele o quê? Um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo diante de Deus. E um sacrifício vivo, ele é dependente, independente de tudo que você faça. Um sacrifício vivo. Vocês, o irmão Marinho e a irmã Uzi, pegaram a condução de vocês e vieram para a igreja. Que isso? É um sacrifício. Você está aqui na presença do Deus vivo. Então, quando você se apresenta, Deus é responsável por você. Independente de quem venha na igreja ou não, porque as pessoas, elas têm a vida, tem coisas que às vezes impedem a pessoa de estar vindo na igreja. Ontem nós conversamos, irmão Zé Mário, irmão Michael, eles tinham algumas coisas para resolverem. E somos humanos, temos uma vida. Mas ele me diz, irmão, eu quero ouvir o culto, eu não quero ficar sem ouvir. Então isso é uma preocupação, porque a pessoa ela quer se santificar a cada dia. Amém? Nada faz você ou a mim melhor do que qualquer pessoa que seja. Qualquer um que seja. Por isso que a palavra diz, confessai seus problemas uns aos outros. Então você tem que ter alguém da sua confiança para que você possa confessar seus problemas. E quando você está confessando os seus problemas, as pessoas pensavam que só ela que tinha problema. Aí ela vai ver que tem um irmão na igreja que também tem problema. Mas a solução de seus problemas é Jesus. Amém? Seus problemas já foram solucionados por Ele. Nossos problemas. Então agora o que precisa ser feito? Tudo o que precisava já foi feito através do Filho. Deus fez através do Filho por nós. E agora aqui em Romanos, o apóstolo Paulo ele está dizendo para você, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Estou vendo em outra tradução aqui. Que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Observa quantas coisas está sendo falado aqui. São 10 coisas que está sendo falado só onde nós lemos aqui. Coisas que nós temos que nos preocupar e trazer para a nossa vida, para que você possa apresentar a Deus esse sacrifício vivo diante dele. Então, são 10 coisas tem aqui. Então, vamos observar algumas delas. Ele está dizendo aqui, ó, rogo-vos, irmãos, que, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos. Aqui já é uma coisa que você tem que fazer. E a segunda coisa, ele está dizendo aqui, um sacrifício vivo. Terceiro, santo. Quarto, aceitável ou agradável a Deus.
E o quinto, o qual é o serviço razoável que você tem que apresentar diante de Deus, essas três coisas que são agradáveis diante de Deus. Né? E no sexto, ele está dizendo, e não vos conformeis com esse mundo. E no sétimo, continua, mas transformai-vos. 8, pela renovação do seu entendimento. E o 9, para que você possa provar essas coisas de Deus. Para que provais, experimenteis essas coisas de Deus. E o 10º, o que é? Qual a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Olha quantas coisas tem só nesse pedacinho que a gente leu. O tanto de coisas que Deus tem para você, para que você possa se libertar, para que você possa experimentar essas coisas. Mas para que você possa sentir essas coisas de Deus, ele está dizendo para que você possa apresentar o seu corpo diante de Deus. Deus está com você todo momento. Está com os filhos dele todo momento. Então, todo momento você tem que estar apresentando os corpos de vocês diante de Deus como sacrifício vivo. Você observa que ele está falando um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo não é um sacrifício morto. Então, se você não entender o que é um sacrifício vivo, você não vai entender o que é um sacrifício morto. Porque existem dois sacrifícios. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês, para a gente só dar uma passada nas Escrituras. Em Hebreus 9, 12. Porque nós precisamos entender essas coisas. Vocês observam que... Vocês sabiam que os pentecostais, eles receberam o Espírito Santo? Hebreus capítulo 9, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 12 aqui. Então vocês observam, só para concluir o que eu estava dizendo, os pentecostais, eles receberam o Espírito Santo. Vocês sabiam disso, que eles receberam o batismo do Espírito Santo? E todas essas coisas ficaram para trás. William Branham disse, foi aí que eles erraram. Martinho Lutero, justificação. Wesley, santificação. E o batismo com o Espírito Santo na era pentecostal, em Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu ali. E os pentecostais, eles pensaram que já tinha, quando não tinham nada. Apenas o batismo do Espírito Santo não salva você. O que eu estou falando para você, a gente pode entrar em algumas mensagens de William Branham, que ele vai estar falando a mesma coisa. Se o batismo do Espírito Santo ele não salva você, o que ele faz? Você não está salvo apenas com o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele vai abrir a porta para o próprio Espírito Santo vir em você e te selar. O batismo do Espírito Santo, ele está limpando a casa. Para que o próprio Deus venha e sela você. E os pentecostais, eles pararam, pensaram que já tinha, começaram a andar com seus narizes empinados por aí, e se organizaram. E Deus saiu daquele movimento e continuou. E agora estamos em uma outra era, não estamos mais na era pentecostal, não estamos mais vivendo de sacrifício morto. Agora é o que Paulo está dizendo, para que você tem que apresentar a Deus um sacrifício vivo. Olha que coisa tremenda. Aqui em Hebreus 9, versículo 12. Nem por sangue de bode e de bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Nós poderíamos parar só com esse versículo aqui. Então, o sangue de Jesus, ele foi o quê? Uma eterna redenção para nós. Então, isso aqui abrange, tira de você todos os sacrifícios mortos. Isso aqui é sacrifício morto. Todos que morreram até Jesus, eles vieram debaixo de sacrifício morto. Israel, até hoje, eles estão debaixo de sacrifício morto. Porque até hoje eles sacrificam ovelhas. Para que seus pecados possam ser perdoados. Mas só que nesse Novo Testamento, os gentios, eles vivem de sacrifício morto e não percebem. Sacrifício morto é aquilo que você faz. Nada que você faz justifica. É o que Deus fez. No versículo 13 ainda está escrito: porque se o sangue de touros e de bodes é cinza de uma novelha esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à impurificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao nosso Deus. Então, a sua consciência tem que estar fora de obras mortas. Não é o que nós fazemos, é o que Deus tem feito por nós. As nossas obras são mortas. Sempre quando você tentar fazer alguma coisa para Deus, você está dizendo que Jesus morreu em vão. Então o apóstolo Paulo está dizendo para você que você tem que apresentar a Deus no sacrifício vivo. Continuando aqui em Romanos, voltando onde nós estávamos lendo, só para comentar. Então ele nos diz que devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo. E quando se apresenta esse sacrifício vivo diante de Deus, observe que aqui está escrito também: e não vos conformeis com esse mundo. O maior problema está aqui, em você se conformar com este mundo. Você observa se você vê um acidente aí na rua, se você vê uma pessoa acidentada ali, quando a primeira impressão você toma um susto com aquilo. Mas só que você começa a se conformar com aquele acidente, você começa a se aproximar da pessoa. Aí você vai tentar ajudar ela, porque você já não está sentindo mais aquilo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso, para a igreja de Romanos aqui, os romanos, ele está dizendo: não se conformeis com esse mundo, porque eles já estavam conformados. Eles já não buscavam primeiro o reino de Deus. Eles já não viviam mais pela palavra de Deus, porque eles estavam conformados com esse mundo. O cristão, ele não pode parar. Então, cada era da igreja, aqueles que se conformaram com esse mundo, eles se organizaram. A era de Lutero se organizou, porque eles se conformaram com esse mundo. A era de John Wesley, aconteceu a mesma coisa, ela se organizou. E os pentecostais se organizaram também. E Deus saiu do meio daquele povo. Porque agora o que Deus está exigindo de você é um sacrifício vivo. E o que é o sacrifício vivo? É você no altar. O sacrifício vivo é você diante de Deus. É por isso que ele está dizendo para você aqui, ó: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Então esse sacrifício vivo diante de Deus, quando você chega diante de Deus com um culto racional, inteligente, sabendo quem Ele é, para quem você está dirigindo a sua oração, esse é um culto racional. O sacrifício está vivo. Aí Deus vai vir naquele sacrifício. Observe que Deus habitou em seu sacrifício vivo, que foi Jesus. E o sacrifício dele purificou a terra toda. Aquele sacrifício que vieram do Antigo Testamento até Jesus foi banido. E de Jesus para cá também. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados.
é tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Então, se o sacrifício já foi feito, então se você tentar fazer alguma coisa, é obra morta. Você não pode querer invalidar o sacrifício de Jesus. Ele morreu por tudo o que você iria fazer. Cada pecado, cada doença, tudo que estaria sobre a raça humana, o sacrifício no Calvário tirou. Então não depende mais, você não tem que mais ficar pedindo, Senhor, eu quero que me cura de tal coisa. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Agora você precisa apresentar a Deus um sacrifício vivo. Agora não é você pedindo para Deus, agora é o momento da purificação. Da purificação. Não se conformeis com esse mundo. Todos que se conformaram com o mundo, eles se organizaram, eles foram ficando para trás e deixaram de apresentar o verdadeiro sacrifício. Então, aqui no versículo 2 está escrito: não vos conformeis com esse mundo. Mas de que forma que você não vai se conformar com esse mundo? Ele está explicando para você. Ele diz: mas transformai-vos. Mas como havemos de nos transformar? Como havemos de mudar? Ele diz: pela renovação da sua mente. Então você precisa de uma mente renovada. Você só não vai se conformar com esse mundo se a sua mente for renovada. Você só vai apresentar a Deus um sacrifício vivo se a sua mente for renovada. Como que eu vou apresentar a Deus um sacrifício vivo se eu não tive uma mente renovada? É isso que ele está dizendo: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então você precisa da transformação. A única maneira de você não se conformar com esse mundo de pecado. Tudo que você colocar diante de Deus, quando Deus estiver fazendo parte da sua vida em segundo plano, aí você ainda não foi transformado. Você ainda não teve o entendimento transformado. Aqueles que têm o entendimento transformado, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero alguma coisa boa para minha mulher? Eu quero alguma coisa boa para o meu filho? Sim, então buscai primeiro o reino de Deus. Mas por que o homem sábio, ele busca primeiro o reino de Deus? Porque ele tem uma mente transformada. Agora ele está diante de Deus como um sacrifício vivo. Ele não vai ficar falando para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha esposa. Primeiro eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que apresentar diante dele. Para que Deus possa fazer o trabalho e, através daquilo que a minha mulher está vendo, uma vida transformada, aquilo vai trazer ela para a palavra, vai trazer a família para a palavra. Tudo através do sacrifício vivo, um culto racional que você está prestando para Deus. Então, de que forma que nós conseguiremos isso? Seremos transformados? Ele diz: pela renovação da sua mente. Um cristão com a mente renovada, nada vai abalar ele. Nenhuma doutrina vai abalar ele. Porque agora a mente dele está renovada, porque não foi ele que renovou. Foi Deus que renovou. Porque o batismo do Espírito Santo, ele abre caminho para o próprio Espírito Santo descer. É somente uma pessoa renovada continuará com a palavra de Deus. Amém? E quando você tem a mente transformada, uma mente renovada, o que isso vai causar em você? O que você vai fazer com a mente renovada? Ele está dizendo: para que experimenteis o que é aquela boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem uma mente renovada, você não vai entender a vontade de Deus. Você não vai saborear a palavra de Deus. Você não vai saber que sabor que tem a palavra. O entendimento, que gosto que tem em servir a Deus. Agora você serve a Deus com uma alegria. Porque o seu paladar espiritual sabe que aquilo é bom. Sabe que aquilo é gostoso. Fácil de ser digerido para os filhos de Deus.
Hebreus capítulo 6, versículo 1, está dizendo aqui para nós: portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, vocês observam aqui que ele está dizendo para você em Hebreus, que tudo isso aqui é rudimento. Tudo isso é coisa que você faz. Ele está dizendo, portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. O que é continuar até a perfeição? É continuar buscando mais a Deus. Apresenteis seus corpos vivos, santos e agradáveis diante de Deus. E Paulo está dizendo aqui, prossigamos até a perfeição. Então o cristão ele não pode se acomodar. Ele não pode se estacionar. Se você estacionar, você não está prosseguindo até a perfeição. E obras mortas, você não pode fazer obras mortas. Mas para você fazer obras mortas ou vivas, você tem que saber a diferença entre uma e outra. Aí eu digo para você que eu quero fazer a Deus uma obra, boas obras a Deus. Mas para você fazer boas obras, você tem que saber o que é obra má. Para você seguir a Deus corretamente, você tem que saber qual é o lado errado de seguir a Deus. Porque o Espírito Santo, quando ele vem nos filhos de Deus, quando a revelação vem a você, ela vai mostrar para você justamente o que precisa ser feito. Quando Noé teve a revelação da palavra, quando Deus chegou para Noé e disse assim, Noé, vai ter um dilúvio. Eu quero que você construa uma arca. Então Deus revelou para Noé o que ele precisava fazer, correto? Deus mostrou para ele o que precisava fazer. Então a revelação, quando ela vem em você, ela vai mostrar para você o que você precisa fazer. Então as pessoas dizem que tem a revelação da doutrina e não sabem o que precisa fazer. Eu digo que tem a revelação da doutrina e continuo fazendo coisa errada. Continuo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, quando a revelação chega a você, Deus está mostrando para você o que você precisa fazer. Quando Deus disse para Noé, construa a arca, Deus mostrou para Noé o que ele precisava fazer. Amém? Deus mostrou o que Noé precisava fazer. Aí Noé foi lá e construiu a arca. Porque Deus revelou a ele o que precisava fazer. E Deus está aqui agora para revelar a você o que você precisa fazer. Você só vai fazer algo se Deus revelar para você. Então os filhos de Deus, eles estão aqui como um sacrifício vivo, diante de Deus, esperando pelo próximo passo, que é Deus que vai levar até você. O copo só precisa estar limpo. Você não vai tomar água num copo sujo. Deus não vai habitar em um corpo sujo, num corpo fermentado, num corpo de pecado. Temos que saber o que é obras mortas. Na mensagem Hebreus capítulo 6, o irmão Brana disse nessa mensagem, poderíamos ver versículo por versículo cada uma dessas coisas. Batismo nós cremos. Há uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. Cremos que há um batismo. Cremos na ressurreição dos mortos. Absolutamente. Acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós acreditamos nisso. Impondo as mãos pelos enfermos. E é isso que as Escrituras diz. E o que as Escrituras diz? Ele diz, estes sinais seguirão aos que creem.
Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós acreditamos nisso. Mas o que é isso? Paulo disse, são obras mortas. Então você colocar a mão sobre os enfermos e orar pelos enfermos e eles ser curados. Você vir na igreja e ficar cantando um hino que nem bateria daqui, aquela bagunça toda, isso é obra morta. Estão entendendo aí? Então você impor as mãos sobre as pessoas, isso é obra morta. Você pegar na serpente e for picado e você ser curado aí, isso é obra morta. Jesus diz que esse sinal seguiria os que creem. Agora o William Branham está dizendo para você que Paulo está dizendo que isso aí é obras mortas. Por que obras mortas? O William Branham diz, é algo que você faz. Isso você já faz. Orar pelas pessoas você já faz. Vir na igreja você já faz. Isso é coisa que você faz. Mas você veio à igreja. Ótimo. Agora você veio aqui para que Deus possa tomar a preeminência sobre seu corpo. Para que Deus possa ter o controle sobre a sua mente. A obra morta apenas trouxe você aqui. Mas as coisas não somos nós que fazemos. Tudo isso é obras mortas. Observe que o irmão Branham está nos dizendo aqui que as coisas que podemos fazer a Deus são todas obras mortas. O irmão Brian está dizendo aqui. Não há nada que possamos fazer que mereça alguma coisa. Pois se podemos fazer alguma coisa, Cristo morreu em vão. Deus não quer um sacrifício morto. Ele quer um sacrifício vivo, o irmão Branham dizendo. Deus quer um sacrifício vivo. Então não é o que você faz, o sacrifício vivo. O sacrifício é você. Observe que é você que Deus quer. Somos nós que Deus quer. Porque o sacrifício de Jesus já tirou tudo aquilo que você podia fazer. Agora você só precisa estar limpo como um sacrifício vivo a Deus. Os pentecostais perderam isso. Quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles pensavam que não precisavam mais de nada. Mas só que esse batismo do Espírito Santo, ele abre caminho para o Espírito. Então agora você já tem todo o caminho na sua frente. Agora você só precisa ser guiado pelo Espírito. Estamos aqui para ser guiados pelo Espírito. Jesus foi guiado pelo Espírito. Os irmãos de Jesus são guiados pelo Espírito. Porque os irmãos de Jesus não fazem obras mortas. Eles não fazem nada. Jesus ensinou você como não fazer nada. Ele diz, é o Pai que faz. Apenas esteja pronto. A palavra de Deus diz, não se preocupe com o que irá dizer. Com o que irá fazer. Jesus diz, porque na hora certa o Pai colocará as palavras na sua boca. Ou você pensa que a gente planeja tudo para ter culto aqui? Na hora certa Deus se encarrega. Eu só preciso estar aqui na frente, o resto é com Deus. Então não é nada que você faça. O irmão Branham continua nessa mensagem, ele diz, estamos entrando no tabernáculo. Não no fundamento, no tabernáculo. No próprio tabernáculo. Então o tabernáculo, ele tem um fundamento. Né? A igreja, o tabernáculo, ele tem um fundamento. E como que você entra no tabernáculo? Ele diz, a lei e a justiça, e unir-se a uma igreja, e ser batizado, em posição de mãos. São todas essas ordens da igreja. Mas agora, vamos à perfeição. Ele está dizendo para você, esqueça agora as obras da igreja. Continue na perfeição. Porque as obras mortas você já fez. Como que você chegou aqui? Começou na igreja, entrou no corpo. Você veio através do batismo. Obras mortas. Justificação, obras mortas. Santificação, obras mortas. Batismo do Espírito Santo. E agora você precisa estar cheio. Agora o sacrifício é você. Porque você já passou pelos estágios das obras mortas. Agora o sacrifício tem que estar vivo.
O sacrifício somos nós, filhos de Deus, que às vezes achamos que somos mais do que alguém. Mas os filhos de Deus, quando eles recebem o selo, sabe quando você vai comprar alguma coisa, ali está o selo de garantia? 25 anos o selo está lá. Mas você tem um selo de garantia, não é 25 anos, não é 10 anos no mercado, 30 anos, é desde antes da fundação do mundo. Então esse selo, quando ele está em você, está mostrando que a compra já foi feita, não foi quando Jesus morreu no Calvário. Tudo isso já estava em Deus, esse plano já estava em Deus, desde antes da fundação do mundo. E agora você foi selado com o selo da palavra, e está ali o selo da garantia de Deus em você. Você está selado. Nada tira você das mãos de Deus mais. Agora o seu destino é novos céus e nova terra. Tentar ler uma passagem do irmão Brana para vocês aqui. Na mensagem A Crueldade do Pecado. O irmão Brana disse, todo mundo aparece na Páscoa. Isso é tudo. Compram gorros novos e roupas novas. E o que isso tem a ver com Cristo? E haverá milhões de dólares que serão gastos nesse ano. Amanhã no campo protestante, de lírios, grandes e lindos lírios. Cada membro chega e coloca sobre o altar aqueles lírios bonitos, aquelas coisas bonitas sobre o altar. O William Branham está mostrando para você o pensamento da igreja. Tudo isso é coisa que eles fazem. Ele diz, Deus não se importa com lírios no altar. E os lírios são bonitos, né? Ele está dizendo, Deus não se importa com lírios no altar. Peraí, mas o que Deus quer então? Com o que Deus está preocupado então? Ele diz, Deus quer você no altar. É você. Então tudo agora está trabalhando em volta de você. O diamante que é você agora precisa ser lapidado. O brilho da palavra agora precisa estar sendo refletido em você. Tudo é você agora. A palavra agora está cuidando de você, está embalando você. Porque agora Deus quer você no altar. Você tem que estar puro, limpo, livre de pecado. Não se importa com o que vão pensar de você. No seu trabalho você tem que ser um sacrifício vivo. Porque você é um sacrifício de Deus. Você tem que ser um sacrifício vivo diante das pessoas. Porque agora você sabe que Deus quer você. Deus não quer aquilo que você faz. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer os filhos deles no altar. Não é o lírio. Não é seu sacrifício. É você quem tem que estar no altar. Essa é a diferença, o profeta está dizendo. Essa é a diferença. As pessoas elas estão preocupadas com outras coisas. Enquanto o pregador chegar na igreja e falar assim, hoje eu vou pregar sobre tal coisa. Quando você tiver um assunto para pregar para a igreja, que chegar algum irmão e falar assim, não prega sobre tal coisa, não. Isso daí então, vão achar que é carapuça. Então é melhor esse pastor pegar e não pregar mais. Se é algo que vai ajudar a igreja, eu não estou preocupado se vai ser carapuça ou não. Porque a gente não está aqui para querer dirigir a vida das pessoas. A gente está aqui para levar a palavra às pessoas. É diferente você querer controlar a vida delas. Então o irmão Branco está dizendo que essa é a diferença. Deus quer você no altar. E se eu não colocar essas coisas diante da igreja, como que você vai estar no altar de Deus? Como que você vai estar pronto? Como que você vai ser um sacrifício diante de Deus? Você precisa se limpar. Você precisa esquecer as obras mortas. Não é nada que você faça. Essa é a diferença. Colocando o que Deus quer no altar. É você, ele repete, é você que Deus quer no altar. Deus não quer outra coisa, mano. É por isso que Paulo, quando ele entrou nesse assunto já com os romanos, ele estava dizendo, apresenta os corpos de vocês como sacrifício vivo. Você precisa de uma mente renovada. Você precisa de uma mente mudada. Você precisa de um pensamento mudado.
Você precisa ter uma opinião mudada sobre os outros. Não é o que as pessoas pensam de você, é o que você pensa delas. Nunca falei da vida de uma pessoa. Essa pessoa chegou para mim e disse que eu falei tal coisa sobre ela. Eu falei, nunca falei isso. Alguns dias atrás. A pessoa chega no trabalho, eu estou mudo. Ela sai, ela vai embora, eu estou mudo. E a pessoa chega e ainda tem coragem de jogar isso na minha cara. Então, não é o que ela pensa de mim, é o que eu vejo sobre ela. Então, você tem uma mente aberta sobre a palavra de Deus. Você sabe o caminho que você está trilhando. Então, não adianta as pessoas chegarem e apontar o dedo para você. Você não tem que ficar cabisbaixo. Você tem que ter pena dela. Porque agora o problema dessa pessoa é com Deus. Nós fomos chamados para ser como ovelha muda. Deixe as pessoas que falem. Porque agora você é um sacrifício vivo. Você é um sacrifício de Deus. Estamos aqui para dar testemunho da palavra de Deus. Amém? Então as pessoas elas têm que saber o que falam dos filhos de Deus. A pessoa estava prestes até de pegar uma arma, conversando comigo, e eu sem saber do que estava acontecendo. A gente é responsável por falar algumas coisas quando estamos atrás do púlpito. E tem que ser palavra sábia, porque o culto dos filhos de Deus são cultos racionais. Nossos cultos têm direção. A palavra de Deus tem direção. E qual que é a direção da palavra de Deus? Mudar a vida dos filhos de Deus que estão aqui na terra. Amém? Então não se preocupe, amados, com aquilo que as pessoas pensam. Com aquilo que as pessoas falam. Da maneira que elas agem contra você. O importante é você estar de cabeça erguida. O importante é você saber que existe um Deus que está te observando todo o tempo. Porque agora você é um sacrifício vivo diante dele. E se você está limpo como a lã, branco como a lã diante de Deus, essas pessoas não desejam o pior para ninguém. Essas pessoas, agora, o problema dela é com Deus, não é com você. Então, seremos sempre espelho, aonde quer que seja. Se for no trabalho, se é na nossa casa. Um pastor, ele começa a pastorear, não é na igreja, é na casa dele, no trabalho dele. E assim são os irmãos, os membros da igreja. Amém? Somos a extensão de Deus. Amém, irmãos? Acredito que já está bom, né? Eu tenho algo para deixar para os irmãos aqui. O culto está terminado, que Deus abençoe.